do usuário. Eu trabalhava numa empresa inglesa, chamava Fios, a gente fazia uma série de estudos no que seria no início da internet 2.0 aqui no Brasil para melhorar a facilidade de uso em sites, principalmente sites de e-commerce. E de 5 anos para cá, eu venho trabalhando e me envolvendo com a indústria de pagamentos online, principalmente através do Moip. Uma coisa que me incomoda e sempre me incomodou muito trabalhando no Moip é a pequena taxa de sobrevivência das lojas, principalmente de lojas que eu classificaria como SMB, assim, Small Medium Business, assim, lojas que estão começando ou pessoas que têm sua primeira experiência no e-commerce. Eu tenho visto, né, isso eu vi muito próxima, que 30% das lojas que começavam a rodar no e-commerce, depois de um mês, paravam. E essa taxa assim, é uma taxa extremamente alta quando a gente olha qualquer tipo de negócio. Né? E isso me gerou, assim, sempre me gerou uma pulga atrás da orelha. Por quê? Assim, na verdade, eu tenho uma série de sentimentos, né? Eu, como parte de um meio de pagamento, o meu principal interesse é fazer que as lojas transacionem e que vendam e recebam seu dinheiro. Só assim que a gente ganha. E, ao mesmo tempo, assim, eu como cidadão, como pessoa, eu me preocupo com o bem-estar de, sei lá, meus colegas ou outras pessoas que estão empreendendo online, entendeu? E então sempre esse assunto sempre me incomodou muito. Então eu resolvi falar um pouco disso, misturando um pouco com a experiência que eu tenho é, nesse segmento, nessa vida, etc. E o primeiro ponto que me causou espécie, que me chamou a atenção, é que os lojistas ou as pessoas que estão abrindo negócios online, lojas, etc., elas não têm a noção, né, eu vejo isso de uma forma muito clara, principalmente com iniciantes, do que é a estrutura do e-commerce, o que é a estrutura de uma loja online. Eu trouxe até aqui um diagrama mostrando essa estrutura, e sendo bem honesto, assim, eu nem consigo ler as palavras. Né? Tem um grande embaralhado, né? Tem uma mistura de operação, de criação de estrutura, design, tráfego, etc., que, cara, isso não é simples e não é coisa para iniciante, sendo bem honesto. Mas pensando assim, olhando de uma forma um pouco mais sintética, a minha visão sobre uma loja online, sobre e-commerce, ela se divide em 4 grandes grupos. Isso aí eu estou sendo até um pouco simplista também. Né? Então a gente tem estrutura, MGMT, que na verdade é management, ou a gestão, né, da loja, aquisição e operação. Detalhando um pouco mais, né, sem ir na plataforma tecnológica, não é nem plataforma de e-commerce, é a plataforma tecnológica que você vai utilizar para vender. O host, que é um negócio que ninguém está nem aí, e a galera só lembra dele no dia da Black Friday, quando ele cai. Então, assim, eu vejo isso desesperador, porque eu vi vários negócios na Black Friday caindo, porque o lojista pagava R$ 28 num host, e se ele tivesse pagando um pouco mais, ou se preparado um pouco mais, não teria caído. O X, ou UX, né, como a galera do TimeBB gosta de falar, e layout, que é assim, extremamente importante, eu vou entrar nisso muito nessa conversa com vocês, e a ferramenta de pagamento, que é o lugar onde eu trabalho. Em termos de gestão ou management, a gente tem o admin da loja, o RP de gestão, Analytics, BI, né, a parte de operação, logística, fornecedores, o staff, e aquisição, que é a geração de leads, os estudos de conversão, né, e os esforços de conversão e de recuperação de venda. O ponto que eu quero colocar aqui é que isso tudo é muito importante, isso tudo é uma estrutura gigante, né, isso tudo demanda muito tempo, mas
O lojista, depois que a loja começa a funcionar e que está em produção operando, ele tem que se preocupar com isto aqui. Ele tem que só adquirir cliente e saber se o produto dele está dando margem e se a operação está rodando. E o que me incomoda muito, e eu vejo isso dia após dia após dia, é o lojista perdendo tempo com outra coisa. É o lojista não entendendo o processo de cobrança de pagamento, processo de tarifação de meio de pagamento, lojista tendo pau na integração, loja caindo em dia que não pode cair, é lojista com loja pronta, paga, funcionando e sem nenhum cliente. O cliente do lojista é a sogra ou a mãe e ainda cancela o pagamento quando ela vai comprar porque ela usa um cartão não muito confiável. E o grande ponto para vencer em 2016 é focar em aquisição, trazer cliente. Ok, só que eu não vou falar de aquisição aqui. Eu vou falar de outra coisa. Aquisição não é minha especialidade. Eu posso dar dicas sobre isso no final dessa conversa que eu estou tendo aqui com vocês. Mas o meu ponto e a minha experiência, ela fala o seguinte: quanto melhor os pontos básicos da loja online estiverem resolvidos, mais tempo você, empreendedor, vai ter para gastar com isso aqui. Eu estou gostando de desenhar, né, gente? Fazer um empreendedor aqui, neuradaço aqui, ó, atrás de dinheiro, com cabelo em pé. Não é um cebolinha, é um empreendedor. Tá? Fora brincadeiras, né? Brincadeiras minhas à parte. Isso é muito sério. Eu canso, igual, eu tô repetindo isso, mas realmente, eu canso de ver empreendedor conciliação, não entendendo os números que ele está recebendo, porque ele não estudou direito antes. Empreendedor com plataforma com problema de integração, empreendedor migrando, gastou uma grana em plataforma, numa plataforma indo para outra. Então, o primeiro ponto que eu estou falando aqui, e isso eu vou ser bem claro, bem honesto com vocês, perca tempo no início do seu projeto, no início da sua loja, com a estrutura. E quando eu falo estrutura, resolva bem a plataforma tecnológica, o host e a UX da sua loja, e resolva bem o pagamento. Como que você vai capturar a transação online, como que você vai receber, como ele vai ser conciliado. Isso é muito importante. Vocês estão me ouvindo? Só fala um wow aí, por favor. Uou! Gostei. Alguém fala um ha agora. Não, beleza, gente. E aí, gostei, Lucas. Entendeu a piada. Cara, eu vou, assim, só dando um tempo, assim, fazer um diálogo rápido. Eu posso disponibilizar depois. Tem meu e-mail, tá? Tranquilo. Eu vou tentar passar devagar. Eu tô falando devagar, porque, assim, eu acho esse assunto muito sério, tá? E se vocês quiserem, tiver alguma coisa picando, ou as imagens não estiverem legal ou legais, né? Avisa aqui que eu tento passar as imagens mais devagar, né? Eu vou tentar ser o mais calmo possível, tá? Mas voltando ao assunto, né, extremamente sério aí que a gente tem, a minha experiência me mostra exatamente isso, cara. Os empreendedores, os lojistas, eles não vão para a rua, não vão para a guerra com questões bem resolvidas. E eu não estou falando para perder tempo com isso. Estou falando só para resolver a questão com a atenção que isso merece. E durante a operação, que seria o ponto onde trazer cliente é mais importante e preservar a margem de venda é mais importante, eles têm que se preocupar com questões operacionais que não trazem dinheiro nenhum.
E isso, no ano que vem, vai ser ouro. Tempo, investimento e retorno vai ser ouro no ano que vem. Então, passando para a próxima dica, isso também eu vejo de uma forma muito clara, não queira ser herói. E quando eu falo não queira ser herói, eu estou falando exatamente isso que vocês estão vendo. Passe o pepino da estrutura da sua loja para uma plataforma. Cara, eu não estou aqui para fazer jabá da Dot Store para isso, e nem para fazer jabá de plataforma nenhuma. O que eu estou dizendo, cara, é o seguinte: quando você monta a sua loja, você precisa se preocupar com UX, com layout, com estrutura, certificado SSL, se o certificado é PCI compliant, se está voltado, por exemplo, a gente soltou um certificado novo no Moip outro dia, que chama SHA-2 e tinha gente que não estava atualizado, a loja do cara parou de funcionar direito, não estava passando pagamento, quer dizer, até passou o pagamento, mas não ficou legal. Então, se você, a não ser que você seja um cara muito grande, com investimento grande, quando eu falo investimento grande é coisa acima de 100, 200 mil reais, que tem um negócio estabilizado, passa o pepino da estrutura da sua loja para o dono da plataforma. O dono da plataforma vai se virar com hosting, com hospedar na nuvem, com alta do dólar, porque a maioria hospeda na Amazon e o preço da Amazon é em dólar, com velocidade, com disponibilidade na Black Friday, com ataque de hacker se tiver, etc. Se você não for muito bom nisso, não ouse perder o seu tempo, que já é escasso, pensando em estrutura, pensando em design, pensando em disponibilidade, etc. Não se meta a ser herói ou a ser o bambambam, eu faço tudo, eu desenho tudo, porque isso não funciona e seu tempo é precioso. Dica importante, tá? Eu estou aqui com o meu nome avalizando que você pode usar uma plataforma. Beleza. Tenha critérios claros para escolher essa plataforma. Minha função no Moip é trabalhar com plataformas. Eu ajudo os clientes das plataformas a prosperarem. Então, eu conheço as plataformas do mercado e vejo que cada uma tem um perfil. Isso é muito importante. Cara, primeira coisa, busca uma plataforma que tem um perfil da sua loja. Cada plataforma do mercado atende a um segmento. Isso é muito nítido se você pesquisar com mais cuidado. Então, se você é um cara que está começando, a sua primeira experiência, você tem que utilizar uma plataforma que entende que essa é a sua primeira experiência e tem uma coisa para você testar. Se você é um cara que já está no segundo momento, já teve uma experiência online, está no segundo ponto, no segundo nível, existem plataformas que têm esse perfil. Por que eu falo isso, cara? Porque muitas vezes o empreendedor ele escolhe uma plataforma, aí vira assim, mas eu quero não sei o quê. A plataforma não tem. O cara começa a encher o saco do dono da plataforma. É, é, começa a encher o saco do dono da plataforma para colocar uma funcionalidade XYZ que nem faz sentido. Nesse processo, se perde tempo, se perde uma série de coisas. Ou o contrário, às vezes o cliente é muito pequeno, está começando, etc., e entra numa plataforma gigantesca. Até essa imagem que eu coloquei aqui, tipo assim, um gatinho, o cara está se vendo um leão, assim, até bem engraçado. Então, o cliente ele não tem, o lojista, no caso, não tem voz dentro da plataforma, porque a plataforma tem outras prioridades, tem clientes grandes que puxam esforço dela, backlog de desenvolvimento, etc., então ele não vai ser ouvido. Ao passo que se ele tiver uma plataforma menor, ele vai ser ouvido e vai conseguir dialogar de uma forma mais produtiva com a plataforma. Ficou claro isso ou vocês acharam que eu fui um pouco confuso na hora de ver esses slides? Pode falar mal, galera. Mas assim, é isso que eu quis dizer. Assim, é importante
é, encontrar alguém que seja do seu perfil. E com uma pesquisa rápida, você consegue encontrar. Outro ponto, cara, eu vi isso muito no ano passado, é o seguinte: se essa plataforma aguenta. E, cara, todo mundo tá falando assim, francamente, as pessoas, os lojistas estão cagando se a plataforma aguenta até o dia da Black Friday. Aí no dia da Black Friday, se ela não aguenta, o lojista fica louco. E nessa Black Friday, por exemplo, o Moip vendeu, foi o recorde de transação do Moip. Eu vi um tanto de plataforma e eu vi algumas plataformas caindo ou diminuindo a velocidade. E acompanhando esse processo, cara, eu vi essa que foi. Cara, se num momento desse, é o momento da venda, momento máximo do ano, você investe e não consegue vender, putz, não faz sentido. E ninguém faz essa pergunta. Eu acho engraçado que ninguém pergunta isso até o problema acontecer. Então, você vai escolher uma plataforma, pesquise se alguém teve alguma experiência negativa no ano passado com ela. Principalmente com relação à estrutura. Por quê? Você está comissionando, ao invés de você fazer a estrutura, você está passando para outro cara fazer. Então ele tem que te entregar. Ou então, se ele não for te entregar, ele pelo menos tem que avisar. Cara, ó, você está pagando pouco, mas também você não vai ter nada. Vai ser estranho. E beleza. Você está sabendo, você sabe o risco que está correndo. O próximo ponto esse ponto eu acho um dos pontos mais importantes quando a gente fala de negócio online. É se você tem voz dentro do lugar. Porque você tem demandas, necessidades específicas que você precisa de um advogado para levar seus pleitos para frente. Isso é importante tanto em termos de plataforma quanto em termos de pagamento. Às vezes não tem uma coisa funcionando legal, alguém precisa te ouvir, alguém precisa passar isso para dentro. Então isso é muito importante, né? Eu acho interessante, por exemplo, tem muitos clientes que gostam de conversar antes de fechar uma venda. E eles fazem isso no Moip. Eu acredito assim, um lugar que tenha isso é relevante e é importante para você, lojista, independente do tamanho que você tem. E o último ponto que eu coloco aqui é uma questão de flexibilidade. Por que eu estou falando de flexibilidade? Porque existem pontos, e eu vou falar mais disso nos próximos slides, que você pode mexer e você pode melhorar o processo de venda e ganhar pontos de conversão e reduzir os esforços de geração de lead que você vai ter, etc. Então, se ela te dá liberdade para mexer e criar um layout com uma capacidade de facilidade de uso maior, mais funcionalidade, etc., melhor para você e mais capacidade de você ter retorno desse investimento. Bom, linkado com essa questão de flexibilidade, né, eu puxo um pouco e eu falo muito disso nas minhas palestras, pensar em conversão. Eu tinha até ano passado, eu participei de uma série de eventos que eu tinha uma palestra que chamava Conversão, Conversão, Conversão. Isso é até uma parte dela. Eu acho importantíssimo e eu entendo que isso muitas vezes é relegado. Mas quando eu falo de conversão, eu estou falando de uma coisa muito simples. É o cliente, né, o seu cliente final, entender na sua interface, na sua loja, que a recompensa é sempre maior do que o esforço e do que o tempo que ele percebe para poder comprar. Então, o segredo da sua loja é sempre trabalhar a recompensa, ou seja, o produto, né, ou o produto mais importante, de uma forma que seja fácil de ser adquirido na cabeça do cliente. Né? Até o desenho parece um olho isso aqui, né? Assim, mas é isso que eu tento fazer em todos os tipos de interfaces digitais que eu participo de projeto, etc., ou até mesmo nessas apresentações que eu faço por aí. E dentro desse diagrama, você tem uma série de batistas. Na hora que você começa ou estrutura a sua loja, para depois você não se preocupar tanto com isso ou você só monitorar.
A primeira delas é a questão de isso é importante até mesmo na hora de você escolher a plataforma, se ela possibilita que as imagens sejam bem mostradas. Então, por exemplo, isso aqui é uma loja de artigos em crochê. Então é um negócio super difícil de vender. Eu acredito que nem venda online, essa loja é muito mais para colher lead e depois fechar uma venda por telefone. Mas ela tem uma preocupação com a imagem muito grande. Exemplo, cara, por exemplo, a textura da foto, o fundo preto, o, né, esse produto em amarelo, o detalhe do ponto branco de crochê. Eu não sou mãe, eu não faço crochê, né, tô sendo até machista aqui, mas acho extremamente interessante a forma que esse produto, a dificuldade de se vender esse produto é a forma que ele é mexido. Desde o início da loja, preocupe-se com imagem, preocupe-se com fotos. Eu tinha uma loja de roupas para bebê. Eu não preocupava, assim, é meio caso de pau. Eu não preocupava com imagem. À medida que eu comecei a me preocupar, eu vi que o meu nível de conversão ficava cada vez maior. E outro ponto importante são os detalhes da imagem. Quanto mais detalhes ou mais assertiva é a amostra de detalhes, melhor. Um exemplo é essa loja, chama bestmadecall.com, uma loja americana, tem uma série de itens mais tipo machado, etc. Eu estava tendo uma briga com a minha esposa, conjugal, então eu resolvi comprar um machado e fui olhar, né, nessa loja. E o que eu achei extremamente interessante é a forma que o produto é apresentado. Seu produto é um produto, pô, o que é um machado? Você vai na loja ali na esquina, você compra. Não, mas isso aqui é um artigo de colecionador, praticamente. Primeiro ponto, olha a marca aqui, gravada no lado do chave. Segundo ponto, esse gadget de couro, eu acho isso extremamente chique. Inclusive, tem até uma marca aqui na proteção de couro. Segunda coisa, a noção de tamanho em ambiente real, com grama atrás, a forma que ele é entregue, o nível de detalhe, né, do cabo com verniz, etc. O que esse cara está fazendo? Lógico, cara, cada movimento que ele fez aqui, ele aumenta a possibilidade de conversão. Eu vejo que muitas vezes as pessoas relegam isso e deixam isso para o segundo plano. Outro ponto importante, cara, é demonstrar a situação real de uso do produto. E aqui a gente volta para os artigos de crochê aqui. Você tem um puff, né, uma cobertura de puff, que é extremamente difícil de vender. E aqui, quem fez a foto foi muito inteligente, porque ele mostrou em ambiente real. Um exemplo mais próximo, né? Isso aqui é uma loja que chama Swarf Loafing, californiana. E isso aqui é a blusa que ela está vendendo. Você tem a gatinha aqui, inclusive com uma blusinha aqui na cintura, lourinha, rua, né? Quer dizer, mostrar a ação do produto em ambiente real é muito importante, muito interessante. Isso aumenta a possibilidade de conversão de uma maneira enorme. Outro ponto interessante, a loja dá o recado dela através da foto. Então, por exemplo, eu que sou um pai de família de 35 anos, eu não vou comprar essa blusa. Mas uma teenager aqui de 20, hipster, vai comprar, entendeu? Então aqui ela está falando diretamente com o público dela. Outro ponto interessante é a busca, e principalmente aqui eu falo o fato da busca ser mobile. Então aqui a gente tem os itens mostrando a possibilidade de erro de grafia, muito importante, a imagem sendo claramente mostrada. Então, isso hoje eu considero como fundamental e é importante vocês procurarem na solução de erros. Mais um ponto que eu acho fundamental, a existência de vídeos, ou a possibilidade de disponibilização de vídeo. Por exemplo, aqui em Enjoei, né, que é um marketplace, e o interessante é que ele não mostra vídeo, mas ele busca um sentimento, uma percepção de vídeo. Que você vai gravando, né, você vai mudando a imagem 360 graus e ela vai rodando. Extremamente importante. E aqui, voltando para bestmadecall.com, a possibilidade aqui de vídeo. Eles têm uma página só com vídeos de produto.
Outro ponto, e já indo para a parte final, né, da nossa conversa sobre boas práticas de conversão, é que informação nunca é demais. E quando eu falo isso, eu falo de descrição de produto, e aí vocês, é muito interessante utilizar dois tipos de descrição, uma descrição resumida e uma descrição detalhada. Por quê? A descrição ela tem que responder as perguntas que o cliente tenha. Ponto. E também a possibilidade de diálogo. Então, por exemplo, isso aqui é um estúdio de artesãs do Ceará, né, de Fortaleza. E é uma coisa que todo mundo resiste, é colocar telefone de contato ou um telefone que você conversa com um ser humano. E aqui elas colocam e ainda mostra a pessoalidade, né, as pessoas por trás disso. Hoje eu entendo que pessoalidade é um negócio importantíssimo dentro de e-commerce, principalmente como fator de conversão. Outra coisa que eu vejo assim, muitas vezes os clientes estão nem aí, né, os lojistas estão nem aí, e é fundamental, é a possibilidade ou a atenção com o desenvolvimento do checkout. Isso aqui é um exemplo de checkout, um dos exemplos mais legais, porque ele responde uma série de dúvidas, principalmente que eu tenho. Primeira dúvida é se coloca um comprar ou add to cart. Para mim, o adicionar ao carrinho é interessante desde que você faça o seguinte: você mostre que está sendo adicionado, como é esse caso aqui. Então, olha que interessante. Você compra o boné foi adicionado ao carrinho. Você tem o Buy Now, Pay Now, né, na verdade, com a mesma cor do Add to Bag aqui. Então, ou seja, existe uma consistência. Você sabe que você adicionou, você pode continuar comprando. Então, aí é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo é a presença, né, do botão de compra aqui, sempre disponível em qualquer scroll down que você dá, você vai ver o botão de compra. Outra coisa que eu acho importantíssimo é mostrar os cartões de crédito, né, ou as bandeiras. Isso aqui dá uma sensação de confiança, ao mesmo tempo reforça que deva-se prosseguir. E o último ponto que eu acho importantíssimo é mostrar muito bem como que é a entrega e mostrar muito bem como é a devolução se isso te encher o saco. Então, tipo assim, putz, não é o produto? Tá, então você vai devolver. Ok. Ah, você vai receber no dia tal. Isso é importantíssimo. Vocês não acreditam o tanto de ponto de conversão que você quando você mostra isso no checkout. E o último ponto, falando de checkout, aí eu já não gosto tanto, é pedir o mínimo de informação possível para se registrar. Eu vejo que grande parte do abandono de checkout, principalmente eu abandono checkout por causa disso. Indo para a dica 6, e aí eu vou entrar muito no Lito, onde eu trabalho, né? E eu vejo que muitas vezes, eu vejo vários lojistas cometendo equívocos em relação a isso. Seria essa, assim, acho que a dica mais forte que eu podia dar. Assim, escolha o meio de pagamento por razões corretas. E a gente volta na fotinha do leão e do gatinho. Eu vejo que muitas vezes, ou a maioria das vezes, quando um lojista chega no Moip ou chega, ou eu vejo ele em outros meios de pagamento, etc., ele chega assim, ah, quer a taxa? Ah, faz uma taxa boa para mim. Cara, beleza, cara. É lógico que taxa é importante. É lógico que todo mundo quer guardar dinheiro. Essa conversa é uma conversa extremamente legítima. Só que o que eu acho mais interessante, o mais importante, é que o lojista ele tem uma visão geral do mercado de meio de pagamento. Por quê? Às vezes, ou na maioria das vezes, existem produtos de pagamento que servem a perfis diferentes. Às vezes, de plataformas que servem a perfis, existem produtos de meio de pagamento que servem a perfis específicos. Para a gente falar um pouco de produto de pagamento e perfil de lojista, eu preciso falar do mercado de pagamento como um todo. E a gente usa isso aqui muito no MOE, assim, como que é a cadeia de meio de pagamento. Então, a primeira coisa que o meio de pagamento faz é capturar a transação. Depois de capturar a transação, ele precisa mandar para o adquirente. Quando eu falo adquirente, eu falo Cielo, falo rede, principalmente. Ele precisa gerir o risco. Você precisa saber
se a compra é quente, se não é, se está sendo uma fraude antes de acontecer. E se acontecer algum tipo de fraude, como mediar isso com a célula ou com a rede, que é o ponto nevrálgico nesse negócio. Depois, como conciliar os valores, que é um ponto, isso aqui é um ponto de perda de surda do lojista. E por último, como adiantar os recebíveis. Eu vejo assim, só para fechar bem esse slide, eu vejo esses dois pontos aqui. Vejo lojistas perdendo muito tempo e perdendo concentração, às vezes por causa dessas duas coisas aqui. Que às vezes tomou uma fraude, o porquê, ou então deixou de tomar uma fraude, teve uma venda cancelada e não entendeu o porquê, e precisando entender, e querendo entender, de buscando venda, etc. E a outra é entender que real faz face a qual tipo de transação. Isso acontece muitas vezes. Assim, o cara não sabe que dinheiro que ele recebeu, se ele usou, se ele vai usar, etc. Para entender isso, é importante entender essa cadeia aqui. O que, que é uma filiação direta, o que, que é um intermediador de pagamento. Filiação direta é o seguinte, você tem uma loja, fala, pô, beleza, eu vou na Cielo e faço uma filiação. Eu tenho um canal na Cielo para passar pagamento. Aí depois eu vou precisar ir em um banco emissor, igual esses bancos do mercado, e falar assim, cara, eu preciso que o seu cartão passe através da minha filiação. E depois eu vou num gateway de pagamento, e esse gateway vai virar para mim e falar assim, pô, eu vou levar a sua transação até a Cielo. Então, assim, é um processo extremamente complexo. Mas quando você faz essa filiação direta, você é o dono desse processo todo. E além disso, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma gestão de risco, porque a sua filiação vai passar qualquer coisa. Tem um número de cartão Visa, Master, etc. Passou. Você que vai avaliar se a compra é boa ou não. E depois você precisa conciliar os recebíveis. Porque eles te passam dinheiro, falam, entrou tanto, tal dia. Está aqui o dinheiro. Você precisa saber se a taxa foi correta, em relação a qual venda rolou, etc. O intermediador de pagamento é isso tudo também. Só que ele faz isso tudo. Você usa a filiação do intermediador. Então, você faz um contrato e uma integração com o intermediador. E ele se vira com Cielo, com rede, com histórico, etc. Ele tem o gateway dele, ele faz a gestão de risco. Por exemplo, no Moip a gente tem um andar fazendo gestão de risco lá, um tanto de gente analisando compra o dia inteiro. A gente faz a antecipação de recebível para o lojista e a gente faz a conciliação, entregas conciliáveis. Então, fazendo um depara entre MOIP, filiação diretor, nós temos um papel neutro aqui. Porque nós somos transparentes. Ou seja, o intermediador aqui, ele te pede um login e senha, pede assim, para o cliente final, né, fazer um login e senha na maioria das vezes. O conceito do produto dele é esse. O direto não faz isso. E o MOIP, ele tenta usar a transparência do direto com essa facilidade do intermediador. Eu não sei se eu estou sendo muito confuso para explicar isso, mas eu acho que eu estou sendo sim. Então, para resumir esses dois mundos. A gente tem dois mundos quando a gente fala do mercado de meio de pagamento. Um onde você faz tudo e você precisa contratar com esses vários meios para poder passar pagamento. Então você vai integrar com o Pay, vai integrar com adquirente, com a Cielo, com a rede, e integrar com os bancos emissores. E tem um outro mundo onde você integra só, que é o MOIP, é o PagSeguro, é o Mercado Pago, é o PayPal, etc. Só que, comparando a gente no MOIP, aí, eu estou vendendo MOIP, sim, tá? A gente tenta ser transparente como afiliação direta. Por quê?
A gente entrega mais conversão. É a nossa premissa para sobreviver. E aí, fazendo um deparo total, na filiação direta, você tem um item bacana, que é de conversão, mas você se expõe a mais risco. Você também se expõe a mais custo. Isso é interessante porque cada tentativa de compra é cobrada, mesmo se ela é cancelada. No MOIP e nos outros intermediadores só é cobrado quando uma transação passa. E por outro lado, no intermediador, e esse é o ponto central, você tem um pouco menos de conversão porque eles tentam ter uma relação direta com o cliente final que o MOIP, por exemplo, não tenta ter e nem a filiação direta tenta ter. Qual que é o melhor meio para você? E aí eu não vou vender o MOIP. Eu vou falar o seguinte, cara, depende do seu perfil. Você é um cara que busca conversão, então você tem que buscar um meio transparente. Você é um cara que busca mais segurança, ou até assim, um nível de segurança a mais do que conversão, talvez seja melhor, você seja melhor para o intermediador. Você quer ter uma relação sua, você quer ser o dono de todo o processo de pagamento, você passa muito dinheiro, quando eu falo muito dinheiro, assim, mais de 2 milhões de reais, cara, melhor você usar a filiação direta. Você está começando, vai para um facilitador, vai para um intermediador. Porque você quer simplicidade, você quer começar, etc. Então, depende de perfis, depende de uma série de pontos para levar em consideração. O primeiro deles, que eu acho que em qualquer, até usando o intermediador mais chato que exista, tem que buscar transparência, ou um meio de pagamento transparente. Outro ponto extremamente importante que influencia nas suas vendas é mostrar segurança no momento final da venda. Então você tem que ter um intermediador, ou facilitador, ou filiação direta que te proponha mostrar segurança. Seja nas políticas de segurança da loja no checkout, seja nos itens de segurança, ou marcas, etc. A gente vê, por exemplo, quando um cliente vê a marca da Visa ou vê a marca da Amex, ele tende a se sentir mais seguro, mas vender no checkout e terminar a compra no checkout. O outro ponto que eu entendo que é extremamente importante é que este meio de pagamento seja redundante. Você está na Black Friday da vida e a Cielo caiu, puta, ele tem rede, igual a gente faz no Moep. Começa a cair Cielo por algum motivo, conversão, a gente passa para a rede. A rede começou a cair, a gente passa para Cielo 7. De filiações, você vai passando por isso. E o último ponto que eu vejo, que eu acho extremamente importante, é ter um meio de pagamento, qualquer que seja, mas que você tenha a possibilidade de criar um relacionamento lá dentro. Por quê? O meio de pagamento ele vai lidar com o seu dinheiro, com o seu oxigênio, com o que você vai viver. Se você tiver um problema lá, você nunca vai ter um problema pequeno, porque o problema é sempre dinheiro. Quando o problema é com dinheiro, ele nunca é pequeno. Se você tiver um canal de comunicação, se você tiver um cara para te atender, para te ajudar lá dentro, independente do meio de pagamento que seja, você vai persistir e ter muito menos dor do que você teria se ninguém te escutasse. Bom, eu falei aqui de duas coisas que são para você se concentrar no que interessa. Uma, estrutura. Dois, pagamento. Se você tiver isso bem resolvido, você vai poder se concentrar muito mais no que é importante para a sua loja prosperar. Teria mais dois pontos para eu falar sobre eles aqui, que é como levar tráfego para sua loja, que é importantíssimo. E aí a gente não pode fugir de colocar, muitas vezes, colocar um pé em um marketplace para ajudar a trazer tráfego e ter algum tipo de estratégia de geração de conteúdo, principalmente quando sua loja é nichada, geração de conteúdo em mídia social para trazer tráfego e trazer cliente a baixo custo. E dois, o outro ponto que eu acho importantíssimo, que é estudar bem a margem de venda e do tipo de produto que você vende.
Só que assim, ó, os conteúdos ficarem muito extenso e eu acho que seria até uma coisa para um próximo webinar a gente poder aprofundar um pouco nisso. Então, assim, eu agradeço todo mundo que participou. Eu vou abrir para perguntas agora, eu vi que tem um tanto de perguntas. Eu queria agradecer e me colocar à disposição aqui. Tem meu e-mail, quem quiser conversar, falar bem, falar mal, etc., está à disposição. Deixa eu abrir para perguntas aqui, eu vou tentar responder da melhor forma que eu puder. Beleza, pô, rapaz, parar pra pensar, realmente é o básico, mas assim, a simplicidade é uma coisa muito difícil. O slide vai ficar disponível. Joana, eu não sei quem é, deve ser um troll. O Wix pode considerar sobre o site Wix, onde oferece loja virtual e pagamento através do PayPal. Cara, o Wix é, eu acho, uma ferramenta bacana. Eles barram um pouco nesse lance assim, não queira ser Deus, porque você tem que fazer tudo. É, Então, assim, quando você precisa fazer tudo, você tem que estar bem disposto a fazer tudo e a não se concentrar no principal. E assim, o ponto também que eu penalizo um pouco o Wix é a questão da indexação, porque o Google não está indexando o Wix, então você vai perder um pouco de tráfego orgânico ou perder todo o tráfego orgânico. Isso é muito ruim. Gostaria de mais informações sobre o funcionamento de meios de pagamento. Como proceder? Gilber, mas como assim? Quais tipos de informação você precisa? O que você gostaria de saber? Lucas Oliveira, como é mesmo muito pequeno? É muito pequeno mesmo, principalmente se você fizer uma cagada. Aí todo mundo fica sabendo, todo mundo te marca. Existem, Alberto Pereira, existem impedimentos de gateways para sites de apostas? Cara, existe uma normalização que vem até mesmo da Cielo em relação aos tipos de sites e aos tipos de coisas que a gente vende. E a gente no Moip toma muito cuidado com isso. A gente analisa quando tem alguma coisa estranha. Por exemplo, tá entrando igreja católica lá para receber pagamento, receber doação no Moip. Cara, a gente analisou umas 10 vezes antes de deixar entrar, porque a gente não queria fazer nenhum tipo de coisa que fosse errado ou virasse uma forma de lavar dinheiro, alguma coisa nesse sentido. A minha sugestão aqui, se você tiver interesse em utilizar ou ter algum tipo de site de aposta, assim, submete isso ao Moip, pode inclusive me mandar um e-mail com o seu site e a gente pode analisar e fazer uma consulta formal se a gente pode passar pagamento ou não, tá? Inclusive a gente pode considerar consultar a própria célula, a própria rede em relação a isso, né? Acho salutar. E eu acredito que sim, tem gente que opera direito, tem gente que opera errado, quem opera direito pode continuar, quem não opera pode sair, né? Beleza, acho que, cara, tem poucas perguntas. Eu tava com medo de alguém perguntar sobre ICMS, sobre a nova legislação, porque eu estou completamente atordoado com isso, né? É, Adalberto, você pode me mandar um e-mail, pode me mandar um e-mail que eu submeto lá, assim, explica o seu negócio que eu submeto, a gente vê. Lucas Oliveira, estou em fase de contratação humana, estou falando, eu conheço as duas, né? Assim, pô, a massa é bem legal. Se você precisar de alguma coisa, eu posso falar com elas. Vitor, plataformas precisam de PCI? Não precisam. O Vitor, eu acho assim, em termos de segurança para plataforma, assim, o que me preocupa muito mais é o SSL. Eu acho muito mais importante do que PCI. O Moip tem PCI, inclusive ele já subiu um degrau no PCI. Isso pra gente é muito importante. Lucas Oliveira, não estou gostando muito de antifraude. Cara, é importante fraude e o Moip tem uma área de risco, tem um antifraude. Nossa análise de risco é a seguinte, ela tem uma análise de algoritmo mesmo, robótica. Num segundo momento, se a venda for cancelada, a gente tem uma análise humana. E na análise humana,
a gente decide se mantém a venda ou não. Cara, nenhuma análise de fraude, isso é um tema bem grande, assim, acho que um dia eu vou fazer um webinar só sobre fraude, assim, até uma ótima ideia, cara. Porque, assim, eu já vi várias coisas que eu defendi lojistas, falei assim, vocês estão cancelando demais, pô, deixa passar aí, quando viu, parece uma fraude e balança a loja, entendeu? Então, assim, a gente tende a ser muito assim, pô, deixa fraudar, vamos vender. E quando tem a fraude, a gente, nossa senhora, Ave Maria, teve fraude. Então, assim, é, é importante e ela tem que acontecer. E o interessante no MOEP é que quando o lojista segue as nossas regras, o nível de fraude dele fica muito baixo. Francisco Machado, quais os riscos de atraso de repasse dos pagamentos pelas empresas intermediadoras? Francisco, cara, eu acho que é assim, eu vou falar nem acho, eu tenho certeza, nenhum. Se você trabalhar com um grande intermediador de pagamento, por exemplo, PayPal, PagSeguro, o Moip é maior que o PayPal, por exemplo, hoje. Cara, não atrasa. Não atrasa, a não ser que você peça o saque errado, coloque dado inconsistente para sacar, aí vai ter que ter uma confirmação, etc. É, Mas hoje eu vejo esse risco como zero. Adalberto Pereira, quanto à fraude, tem o risco das penalizações que a operadora. Na verdade, o MOIP sofre o risco das penalizações. O que ele faz, por exemplo, você tem um vendedor que ele não segue, o que está as normas ou o que está sendo colocado pelo MOIP. Cara, se ele não entrega direito, se ele não prova que ele entregou, etc., realmente, cara, o valor vai ser estornado, vai ser devolvido. Então, assim, o lojista ele tem que mostrar que ele não é conivente com fraude para ele ser protegido também. E muitas vezes, assim, eu vejo, tem até alguns lojistas que fazem isso, assim, os caras não estão nem aí. A gente vira assim, não entrega para essa região. Aí o cara vai lá no dia seguinte e entrega. Aí toma um chargeback. Pô, o que a gente pode fazer? A gente deu toda a visão pro lojista para ele se proteger e o lojista não seguiu. Então isso é difícil. Agora, eu vejo lojistas operando com baixo nível de fraude. Quando eles têm alguma fraude, a gente mesmo paga. É, Vitor, mais ou menos isso, cara. Eu tenho lojistas lá que operam super bem, né? Não é regra a gente cobrir 100% de chargeback, tá? Mas, por exemplo, quando a gente tem um lojista que está operando com a gente há mais tempo, a gente vê que ele faz tudo certinho. Ele mesmo tem um baixo nível de fraude. Quando tem uma ou outra, a gente cobre. Mas isso não é uma regra, né? Francisco Machado. Vou criar um site onde serei intermediador de prestadores de serviço, mas será feito pagamento pela minha loja. Mas o profissional irá emitir a nota fiscal em seguida, farei o reparo. Na verdade, você não vai fazer uma loja online, você vai fazer um marketplace de serviço. Caso o cliente processe o site problemas causados pelo profissional, o que teremos de fazer para gerir as situações? Francisco, na verdade é o seguinte, você quer fazer um marketplace de serviço. Eu acredito que o ponto para você é falar que você é um intermediador e que na verdade você não está oferecendo, mas sendo bem honesto, dentro da minha visão, você está meio que endossando a venda do serviço porque você está deixando esse profissional aparecer no seu marketplace de serviço. Então, eu acredito que a primeira coisa é ter um código interno estrito mostrando que se o prestador de serviço não operar devidamente, ele vai ser cortado do marketplace. E realmente cortar se ele não operar devidamente. Né? Mostrando isso, talvez você tenha uma proteção um pouco maior contra ações, etc, etc, que porventura venha a acontecer. É isso, galera. Acho que eu não estou vendo mais perguntas. Queria agradecer a presença de todos aí. Audiência, queria me colocar à disposição e que se precisarem, pode entrar em contato. Um abraço, muito obrigado pelas perguntas e feliz ano novo para todo mundo. Valeu, Moip, valeu, Ricardo. A palestra foi gravada e disponibilizaremos em breve.
Responda a nossa pesquisa de satisfação, tá?